Aleluia. Aleluia. Vocês estão bem? Sim ou não? Preparados? Meu Deus. Para quê? Ai. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês, compartilhar a palavra. A coisa que eu mais amo fazer é falar de Jesus. A coisa que eu mais amo fazer é ministrar a palavra de Deus. Não aqui. Aqui não reflete tudo que eu amo fazer. Quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para alguém, deixa eu falar para vocês. Eu chego em casa e tem uma testemunha aqui. Eu falo para minha esposa: amor, você sabe que é isso que me enche, né? É isso que faz a diferença na minha vida. E eu sempre falo isso, quando nós falamos de Jesus para alguém, nós ficamos mais cheios do que aquela pessoa que recebe. Já observaram isso? A pessoa às vezes não está entendendo tudo que está acontecendo. Ela não viu a dimensão do que está acontecendo no reino espiritual, mas você está lá por dentro, né? Está pulando, fala: uau! Está acontecendo algo no reino espiritual. Essa pessoa vai ser transformada e ela nem viu ainda. Mas você está entendendo o que está acontecendo? E olha como essa dinâmica de Deus é maravilhosa, né? Por isso que falo, quanto mais você dá, mais você recebe. Então eu amo ministrar a palavra, e eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra super simples. Na verdade, a palavra de Deus, ela é simples. Muitas vezes somos nós que complicamos. Ela é simples. E eu gosto muito daquelas experiências que nós lemos na palavra, quando Jesus está com os discípulos. Você é discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo aqui? Quem segue Jesus aqui? Quem crê em Jesus aqui? Quem já ouviu uma palavra de Jesus aqui? Amém? Amém, todos nós, né? É maravilhoso que nós vemos ali Jesus operando milagres, quando nós vemos ali Jesus, eu amo aquela passagem, nós vemos ele multiplicando os peixes, os pães. Lembra dessa passagem? Maria lembra, né? Mas o mais maravilhoso é que quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, tem uma multidão aqui seguindo a gente, mas não temos comida, o que vamos fazer? E Jesus fala o quê? Dai voz de comer. Mas Jesus, tu és o provedor, vai atrás, vê aí o que está rolando no meio dessa multidão. E olha que maravilhoso essa dinâmica de Deus. O Senhor quer que a gente cresça, Ele quer te proporcionar as experiências. Na obra Ele te faz co-participante. Por isso que nós somos co-herdeiros, né? Com Cristo, co-participante. Deus não te chamou para vir somente sentar aqui e ouvir uma palavra. Como eu já disse, o que você ouve aqui deve transformar a sua vida, independente de quem está falando. Não é a pessoa, é a palavra. E aí lá fora as coisas acontecem. E é essa hora de você ir lá pegar o peixe, né? E o que eles fizeram, os discípulos? Eles chegaram e apresentaram para Jesus. Nós temos aqui 5 pães e alguns peixinhos. 5 peixes e pães e peixes. E aí Jesus deu graça e entregou para os discípulos. Sabe o que não dá certo numa hora dessa? Você ir lá sozinho, pegar esses peixinhos, esses pães e tentar distribuir para todo mundo. O que os discípulos fizeram? Eles foram lá: mestre, nós temos aqui um menino, e estão aqui esses pães, esses peixes, e eles apresentaram para Jesus. Jesus, tendo dado graças, repartiu, multiplicou. Não é com os nossos esforços, é com os esforços de Deus. Essas experiências com Jesus são maravilhosas. Eu amo, gosto muito dessas experiências. Mas eu acho mais tremendo ainda aquelas experiências que nós vemos de Jesus, Mini, aquelas que ele chama os discípulos, só os discípulos, aqueles ali que ele estava mais próximo. E ele dá aquela puxada de orelha, ou ele fala assim: como vocês ainda não entenderam isso? Para a multidão ele ministra, ele fala de uma forma, mas para os discípulos, aqueles que estão mais perto dele, ele fala assim: é assim que funcionam as coisas. E Deus nos chama para isso. Deus nos chama para ouvir a particularidade, aquela coisa que realmente faz a diferença. E
tem uma passagem, eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Lucas. Em Lucas capítulo 12. Onde fala que Jesus exortou os discípulos. Fica tranquilo, não é uma palavra de exortação. É uma palavra que vai te posicionar no reino espiritual. É uma palavra que vai te posicionar. Amém. Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Eu peguei e compartilhei com alguns amigos uma frase. Ontem, acredito, foi ontem de manhã. Compartilhei num grupo uma frase. Perguntei assim, falei assim: complete a frase. Se eu deixar de fazer isso, coloquei ali alguns pontinhos, eu não vou experimentar para o que o Senhor me trouxe nessa terra. Se você deixar de fazer algo, esse algo, você aí pensa o que é? O que é que se você deixar de fazer, você vai estar deixando de viver o plano e o propósito do qual Deus te criou para viver aqui na terra? Pensa sobre isso. Para que realmente Deus te chamou? Lembram que hoje nós estamos muito mais preocupados com o que temos do que o que somos? Então, para o que o Senhor te chamou a ser aqui na terra? Aí pensa, e foi essa pergunta que eu coloquei, algumas pessoas foram respondendo, foi muito legal. E aqui o Senhor começa a ministrar, Ele fala o seguinte: mesmo que você esteja pensando e buscando e caminhando nisso, no que você foi chamado a viver aqui na terra, há algumas instruções. O Senhor estava exortando, puxando a orelha, estava falando de forma mais específica sobre algo. Lucas, capítulo 12, versículo 22, fala assim: então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não possuem armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Não tem como, irmãos. Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestidos de glória, homens fracos de fé. Não procurareis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. Não empenhareis o vosso coração nessas preocupações, porquanto, olha só que maravilhoso esse versículo, porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas. Entretanto, vosso Pai perfeitamente sabe do que necessitais. Buscais, pois, primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 32 diz assim: nada temais, pequenino rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Até aqui, você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Não temais, pequenino rebanho, porque o Deus se alegra em vos dar o reino. Deus se alegra em vos dar o reino. Olha que maravilhoso. Eu estava aqui quando você começou a ministrar, falando da obra maravilhosa da cruz, de que o preço já foi pago, já foi conquistado lá na cruz, e você precisa descansar somente na presença de Deus. Eu cutuquei minha esposa e falei assim: eu vou lá pedir para ele parar de falar, que daqui a pouco ele vai estar pregando o que eu vou falar. Ai, essa palavra ela entrou no meu coração e pá,
me tocou de uma forma, porque eu estava aqui no culto alguns dias atrás, e eu estava tão ansioso, tão preocupado com algumas coisas, e deixa eu falar para vocês, não era talvez ali como fala, roupa, comida, eram coisas que se eu compartilhar com vocês, você até vai falar assim, mas é justo, Fabiano, são coisas que tem a ver ali com a tua expectativa, com o teu sonho, com o que você espera que Deus faça na tua vida aqui na terra, com o que Deus tem te chamado a fazer. E eu estava numa ansiedade, eu estava ali preocupado. E aí o Senhor veio de uma forma tão maravilhosa e falou assim, Fabiano, não se preocupa, meu filho, eu já vos dei o reino, descanse, aproveita a minha presença, não ande ansioso com tantas coisas que você tem que fazer, apenas faça. Há tantas pessoas que você pode amar, tantas pessoas que você pode cuidar, tantas pessoas que você pode liberar uma palavra, e nós nos perdemos em nós mesmos, nos perdemos com as atividades, e Deus nos chama para descansar na presença dEle. Já foi consumado, já foi conquistado lá na cruz. E vem uma forte raiz em nós de acharmos que não, eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar um preço, não, já foi conquistado lá na cruz. A grande chave é você descobrir o que você precisa fazer. Não é por muito esforço, não é você andar ansioso. Olha, fala assim que você em primeiro lugar deve buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É muito simples, mas por ser tão simples nós complicamos. Romanos 14:17 diz assim, porque o reino de Deus não consiste em comer e no beber, mas na justiça e na paz e na alegria do Espírito, pois quem serve a Cristo dessa forma é o que é agradável e estimado por todas as pessoas. Quando você anda ansioso, você começa a ser uma presença, uma companhia que não é agradável. As pessoas querem falar com você, você está ansioso, elas precisam de uma palavra e você não tem o que liberar, por causa da ansiedade, a tua preocupação demasiada. Você perde os simples momentos, os detalhes, onde talvez era só liberar uma palavra, era um abraço, era um toque, era um olhar. E nós nos preocupamos com tantas coisas, é bem simples. Deixa eu falar uma coisa, o Senhor te conhece, e Ele sabe exatamente qual é a sua essência. Você não precisa se matar. Ele te conhece tão profundamente que Ele sabe exatamente o momento que você está vivendo. No momento desses de devocional eu falei, Senhor, eu não sei nem mais o que orar. Era uma crise, eu estava numa ansiedade, eu falei, Senhor, eu não sei nem mais o que orar. O que eu oro primeiro, o que eu falo para o Senhor? E Ele falou assim, eu te conheço. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, Ele sabe exatamente quais são os seus dons. Ele sabe para que exatamente Ele te colocou aqui na terra. Não se preocupe tanto. Apenas deixa Ele operar em você, deixa Ele agir. Descanse. E Ele vai fazer. Ele sabe. Quer alguém melhor do que Deus para saber para que exatamente você está aqui na terra? O que você está vivendo? Por que você está nesse trabalho hoje? Qual a situação que você está vivendo na sua casa hoje, no seu casamento, com os seus filhos? Não vai dar certo se você tentar negociar e tentar resolver sozinho com as suas próprias mãos. Quem melhor do que o próprio Deus para saber de todas as coisas? Ele detém o controle. É Ele que tem o controle da sua vida. É Ele que opera em ti. É Ele que faz. Aleluia. Suas decisões, a sua vida, ele depende do Senhor. É como nós vimos na palavra, para onde iremos nós? Para onde nós vamos? É Ele que tem as palavras de vida eterna. Foi tão maravilhoso ele falar, Fabiano, para de se preocupar. E aí quando eu orei, e aí ele me disse, para de se preocupar, eu orei,
falei, eu entendi. O Senhor está me posicionando. Ele estava me posicionando aqui na terra, nesse momento. Eu não posso viver de passado, de experiências que eu já vivi, e também não posso viver lá no futuro. Acontece um conflito dentro da gente. Tem que desfrutar do momento presente. Por isso que se chama presente, né? É um presente de Deus. Desfrute do momento presente. Entenda a totalidade da mensagem que o Senhor está trazendo para você nesse momento, nessa hora. O que Deus tem te falado? Deus tem te falado algo? Qual é a mensagem que Ele tem colocado no seu coração? No dia de hoje. É isso que nós precisamos corresponder. É essa mensagem que nós precisamos fazer. Eu não estou aqui dizendo que você não pode fazer planos e ter sonhos com o Senhor. Pelo contrário, nós precisamos ter visão, saber para onde o Senhor vai nos levar. Você precisa ansiar, aspirar muitas coisas com o Senhor, mas você não deve viver em função disso. Você tem que viver em função do que Deus está fazendo na sua vida hoje. Está sensível à voz dEle. Sabe quando a gente não entende, nós começamos a ter algumas atitudes um tanto quanto imaturas. Eu lembrei de uma experiência que eu tive quando pequeno. Sabe a criança quando ela não sabe ou não entende que o pai dela é o provedor, ele cuida de todas as coisas. E eu, quando era pequeno, eu não tinha essa consciência ainda, mas eu já era bem grandinho e eu até tinha autorização dos meus pais para ir pescar sozinho num tanquinho, num riozinho que tinha na frente da minha casa. E eu ia perto de uma venda perto da minha casa, para comprar esses utensílios de pesca, né? Só que meus utensílios não eram assim, igual do pastor lá, com várias coisas, né? Era uma varinha. Não. Primeiro eu comecei a pescar da seguinte forma, deixa eu contar para vocês, abri um parênteses aqui. Eu queria pescar, e aí eu peguei uma corda de varal da minha mãe, para fazer a linha, e amarrei uma minhoca na ponta. E joguei na água, assim. Pescador, olha só. Aí, gente, eu lembro que do outro lado do rio, era pequenininho assim, como daqui ali no final, eu vi os meus amigos, que eram vizinhos, pescando também, com uma varinha, anzol, né, rolha, tudo certinho. E aí eles, Fabiano, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou pescando. E eles começaram a rir, quase gerou um trauma, né, na criança. Eu lembro que eu fui puxando assim, tinha uns primos meus, eu falei, não, deixa, eu acho que não vai pegar e tal. Mudei de história, saí disso. E aí eu fui numa venda. E essa venda era caminho, quando eu vinha da escola, e nessa venda era um senhorzinho, o seu Antônio. Pela idade já deve ter falecido, né? Mas o seu Antônio, ele era muito calmo, ele fazia tudo muito devagar. E nessa calma dele, eu achei uma grande oportunidade. Porque assim, meu pai, né, dava lá o dinheirinho, um troquinho para eu comprar, né, mas era uma rolha, um carretelzinho de linha, um anzol, né, e a varinha eu já tinha, porque na minha casa tinha muito bambu, muita taquara. Eu morava numa zona meio rural. E olha o que eu fazia, né? Eu falava para o meu irmão ir junto comigo, e enquanto o meu irmão perguntava de algumas coisas, eu olhava umas rolinhas a mais, e né, que legal essa daqui, e, né, colocava no bolso, falei, essa daqui eu vou pegar aquele peixinho que eu quero. E quando eu cresci, eu entendi que isso era errado, né? Já pedi perdão, amém? Eu roubava rolhas de pesca. Hoje Deus fez pescador de vidas, né? Amém. Deus, ele pega, né? O inimigo tenta te envergonhar, e Deus pega ali no mesmo palco, ele muda a história, né? Aleluia. Outra vez eu também era adolescente, assim, eu perguntei para uma priminha minha de 3 anos, Betina, falei, eu estava quase fazendo vestibular, não sabia o que fazer, e estava lá indeciso em algumas profissões. Eu falei, Betina, olha para o primo aqui, você acha que o primo tem cara do quê? Ela falou, de ovelha. Por causa do meu cabelo crespo. Eu não era convertido ainda, e aí eu me converti. A menininha era profeta, ovelha de Jesus. Gente, foi muito espontâneo. Você acha que eu tenho cara do quê? De ovelha. Pensou, Ismar? Ainda bem que ela falou ovelha. E criança é assim. Então, quando eu era pequeno,
Eu não sabia que se eu falasse para o meu pai, pai, eu quero um pouco mais de dinheiro porque eu quero comprar uma rolha a mais, eu quero ter mais equipamentos de pesca. Eu não tinha esse conhecimento. E eu quis fazer pelas minhas próprias forças. Depois da rolha veio paçoca, pipoca. Parou por aqui. Parou por ali. Mas olha o que pode gerar quando você não tem intimidade com o teu pai. De você chegar e falar, pai, é insuficiente isso daqui. Preciso de mais. Eu quero pescar mais. Eu arrebento muito, porque olha o tanque ali, ó, o tanque é cheio de galho, enrosca as coisas e tal. E criança é assim. Vemos isso na palavra, o filho pródigo. Quando ele voltou, o irmão dele falou, pai, como assim? Pelo fato dele ter voltado, o senhor faz um banquete para ele. Eu estive aqui o tempo todo te servindo, o tempo todo aqui contigo, e nunca fizeste isso para mim. E eu imagino o pai só balançando a cabeça, falando assim, é teu, está tudo aí. Por que você não fez? Ah, mas eu estava tão preocupado, eu estava tão atarefado, eu estava servindo com uma forma excelente. Eu era o primeiro a chegar aqui na fazenda, o último a sair, coordenava todos os funcionários. E a intimidade com o pai? Até que ponto ele conhecia realmente o coração do seu pai? Tudo era dele. Tudo era dele. Marta e Maria, voltando aos discípulos, Marta e Maria, quando Jesus estava ali liberando palavras de transformação, Marta chegou e falou assim, Jesus, dá um jeito na Maria, porque assim, olha só, eu também quero ir lá escutar uma palavra que você está falando, e eu tenho que lavar a louça, todo mundo vem aqui em casa, come, daí eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar as coisas, e ela fica aqui, ó, sentada aí contigo, nos teus pés, só te escutando. Fala para ela trabalhar, porque o reino de Deus também tem que trabalhar. Lembra dessa passagem? Eu estou traduzindo para uma linguagem bem atual. E Jesus fez o quê? Falou, Marta, 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 uma coisa só importa. Ele falou, uma coisa só importa, é estar na minha presença. Uma coisa só importa. Repita isso, uma só coisa importa, é você estar na presença de Jesus. Com que você anda tão preocupado? Com que você anda tão ansioso? Que tem te tirado da presença de Deus? O que você tem feito que tem te tirado do real propósito ao qual o Senhor chamou aqui na terra? O que eu te pedi para completar a frase, para que você realmente foi chamado? O que Deus te chamou para você fazer aqui na terra nos dias de hoje? O que você tem adiado? Quais são os sonhos? O que você precisa fazer? Será que os afazeres não têm te roubado? Jesus falou para Marta, 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 mais ou menos assim querendo dizer, não seja tola. Não seja tola. Nesse momento o que mais importa é ouvir a palavra. Nesse momento o que mais importa é o que sai da boca de Deus para a sua vida. Depois você vai e executa. Depois você vai e faz. Se torna mais suave, se torna mais leve, se torna mais legal. Experimenta você chegar e falar de Jesus para alguém sem Jesus estar contigo. Quer dizer que com as próprias forças do seu braço, caminha com Jesus. Aí você abre a tua boca e não é você que faz, é Jesus. Aí você vê as coisas acontecendo. Aí você vê que não é mais pela força do teu braço, é Jesus operando. É claro que tem experiências assim que você acha que você está bem distante de Jesus, mas são circunstâncias. Eu passei uma essa semana. Eu amo ir no mercado, gente.
Eu com a minha esposa, a gente vai no mercado quase todo dia. Eu encontro os irmãos aí. Vamos no mercado porque assim, eu estou passando no caixa e aí eu vejo que a operadora do caixa, ela precisa de uma palavra, eu começo a orar por ela. Aprendi essa com o nosso pastor. Não precisa nem parar. Continua passando que eu vou só orar por ti. Né? Ela vai passando ali e você vai orando. Abençoando. No final elas perguntam: que igreja vocês vão? As pessoas estão tão sedentas, né, de amor e de presença de Deus e tal. Eu amo fazer isso. E esses dias eu estava também no supermercado e eu estava comprando uma banana e o Senhor falou: vai para aquela pessoa ali e fala isso para ela. E aí eu me arrodei e falei: não, Senhor, não vou. Aí o Senhor me lembrou: você está atento ao momento? Porque é isso que eu quero de você agora, Fabiano. Vai ali e estou te chamando para você liberar uma palavra para essa pessoa. Mas, Senhor, o que ele vai pensar? Olha só, ele está com a esposa ali. Meu Deus, parece uma pessoa que não vai receber. E eu fiquei ali, essa banana, essa outra. Fiquei escolhendo a banana. Falei: fui. Quando eu cheguei para a pessoa, gente, a hora que ele virou para mim assim, eu falei: oi, com licença, boa noite, tudo bem? A hora que ele virou para mim assim, eu falei: ai, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque a expressão que ele me fez foi uma expressão fechada já. Daí eu falei: meu Deus, como é que eu vou falar de Jesus agora? E foi muito engraçado, porque ele tinha uma expressão assim que, quando eu falei assim: olha, Deus mandou te dizer isso, ele me olhou com uma cara, daí eu perguntei: você crê em Deus? Falei: Jesus, o que está acontecendo? Porque sempre é tão natural. E foi a expressão dele. Depois se tornou mais agradável. Ele sorriu, ele falou: obrigado, recebeu a palavra que eu liberei. Mas eu lembrei que nem sempre acontece de forma tão natural. E é tão legal quando você vive o que diz aqui. Quer ver? Romanos 14:17 que eu já li, né? Porquanto o reino de Deus não consiste em comer, beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito. Pois quem serve a Cristo dessa forma, na alegria do Espírito, é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. É aquele crente, aquele cristão legal, que as pessoas querem estar junto. Por quê? Porque você tem uma palavra fresca que vem do trono. Você tem algo puro, você tem algo legal para compartilhar. Por quê? Porque você está atento no momento, o que Deus está fazendo. Você teve momento com o Senhor, você orou, você buscou. Não está terceirizando nada. É aquilo que Deus traz para você. Você não precisa se preocupar com performance. Se Deus chega para você e falar para aquela pessoa que Deus o ama, Deus, mas é tão simples. Fala que Deus o ama. É simples. Somos nós que complicamos. Nós nos deixamos nos bater com o que os olhos veem. Talvez você vai liberar uma palavra para alguém, você tem ali uma esperança, está todo empolgado, você sabe que aquilo vai gerar transformação, mas tem uma negativa, uma face fechada. E nós nos guiamos por que as pessoas pensam, por que as pessoas falam, pelo que elas dizem a nosso respeito. E não é por isso que você deve ser guiado. Nem sempre tudo que nós vamos fazer vai dar certo. Nem tudo que nós vamos empenhar pelas primeiras vezes vai dar certo. Pedro, quando ele viu Jesus no meio de uma tempestade e foi dar um passo em direção a ele, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o vento, para as circunstâncias, aqui nós podemos dizer, para que as pessoas estão falando, para as faces que nós vemos, ele tirou o olhar de Jesus e começou a afundar. E por causa disso, Jesus deixou de resgatá-lo. Por causa disso, Pedro deixou de viver aquilo que Deus o chamou para viver aqui na terra? Sim ou não? Não. Nós não podemos ter medo de errar. Não podemos ter medo de fracassar. Porque quando nós somos fracos,
é que somos fortes. É aí que opera o poder de Deus. Aí que não é a força do nosso braço. É aí que o Senhor entra. Não se preocupa. Descansa. Deus, nessa noite, te chama a caminhar pela fé naquilo que Ele tem te chamado, a viver aqui na terra. Em nome de Jesus, Ele vai estar te injetando doses de confiança. É um chamado para você confiar mais no que Ele tem te dito, aquela impressão que está lá dentro do seu coração, que parece estar apagada, parece que está ofuscado. As promessas de você ser bem sucedido no seu trabalho ou por onde você vai. A palavra de Deus que você já ouviu de que o teu casamento é abençoado e não será frustrado, e que teus filhos são do Senhor e que eles não se perderão. Essas são as palavras. Mas o mundo aí fora, tudo que você vê te mostra coisas contrárias. Mas aonde está o teu coração? Aonde está? Então Deus te chama a viver uma nova fase, um novo momento de fé, te injetando doses de confiança, ousadia. Você precisa ser ousado, mas para isso Ele te chama a caminhar individualmente com Ele. Deus tem um propósito em caminhar junto contigo. Amém? Amém ou não amém? Deus tem um propósito. Às vezes é menos algumas coisas e mais intimidade, mais Deus. Menos o que? O Senhor vai ministrar no seu coração. Deus não quer te ver desesperado. Não quer dizer que você não vai chorar, não vai ter lutas, não vai ter problemas, mas Ele não quer te ver desesperado. Ele quer ver você bem. O que acontece muitas vezes é que nós nos acostumamos com a nossa vida, com o que nós vivemos, com algo mediano. Mas aquele sonho, aquilo que nós sabemos para que Deus nos chamou a viver, vai ficando de lado. Em nome de Jesus, Deus vai começar a te conectar a coisas muito maiores do que você já viu. Em nome de Jesus, os planos de Deus vão estar mais diante dos teus olhos de uma forma mais natural. E sabe como isso acontece? Quando você age pela fé, dá um passo, é ousado, permite que o Senhor te injete doses de confiança. Eu confio em Ti. Você pode dizer isso? Senhor, eu confio em Ti. Faça o Senhor saber dos seus planos. Faça o Senhor saber das tuas necessidades nesse momento. Não haja como o filho pródigo, porque as coisas vão acontecer para aqueles que entendem. Você vai perder, vai falar: Senhor, por que para ele? E por que isso? E para aquilo? E você de novo está perdendo tempo. O que Deus tem para você é para você. O grande problema da humanidade é a comparação. Ficar se comparando. Não se compare com ninguém. Você é a preciosa de Jesus. Você é o precioso de Jesus. Mas ele fala tão bem, ele prega tão bem, ele toca tão bem, ele canta tão bem, ele tem uma voz linda, eu não tenho. Ele tem um carro X, ele tem um trabalho Y, ele tem dinheiro, eu não tenho. Deixa eu falar para você que todos, a qualquer momento, têm a mesma coisa, que é a coisa que mais importa nessa terra, que é a presença de Deus. Oportunidades. O Senhor concede a todos, para toda a humanidade, 24 horas. A todos, Ele não faz exceção para ninguém. E porque uns aproveitam melhor as oportunidades e outros não. Deixa eu falar um segredo para vocês. E como desfrutar de tudo isso. Fazer com que os teus passos vão mais em direção naquilo que o Senhor realmente chamou para viver na terra. E o segredo é a unidade. Não caminhe sozinho. O versículo de hoje é:
o Senhor se alegrou em vos dar o reino. E o reino de Deus não é para que você viva sozinho, para que você caminhe sozinho, para que você tenha sonhos para o seu próprio umbigo, sonhos egoístas. Aquilo que você tem sonhado, e talvez você bate e não acontece, por quê? Pergunta para o Senhor: Senhor, o meu sonho, o que eu quero fazer, ele toca vidas, ele exalta o teu nome, ele vai realmente me abençoar? Porque talvez esteja numa perspectiva errada. O Senhor está te alinhando. O segredo é a unidade. Em João 17, Jesus, ele ora pelos seus discípulos. Depois você pode ver essa passagem. E enquanto ele ora, ele fala assim: Pai, eu não oro só por esses aqui, mas eu oro por aqueles que hão de vir. Quem são? Levanta sua mão. Nós. Jesus estava orando por mim e por você, antes mesmo de nós existirmos. Ele fala assim: Pai, não estou orando somente por eles aqui, para os discípulos que estavam com ele ali. Eu oro por aqueles que eles hão de vir. E eu oro, Pai, para que eles sejam perfeitos em unidade. Que eles sejam um, assim como eu e tu, Pai, somos um. Assim Jesus disse. Nós sabemos que Deus é um Deus único. Tem o Pai, Filho e Espírito Santo, mas existe a unidade. Mas ele estava falando assim: assim como eu e tu somos um. O que era Jesus? Era a mente de Deus aqui na terra, agindo, operando. Quando Jesus morre, vem o Espírito Santo, e hoje o Espírito Santo opera em nós. E ele estava dizendo assim: que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, Pai, eu e tu somos um. Deus quer que nós sejamos um com Ele. Tenhamos a mente de Cristo e tenhamos a unidade em corpo aqui na terra. Tenhamos a unidade, viver em comunhão. Essa é uma grande chave. 17:20 diz: e rogo que não somente por ele, mas também por aqueles pelo que a sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o propósito da unidade: para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus. João 17. Tudo que acontece na sua vida é para que exalte o nome de Jesus, para que o mundo creia que Ele está na sua vida. Por isso é importante você viver, caminhar, desejar a presença. Eu não sei quais são as estratégias, as formas e as ferramentas que o Senhor coloca nas suas mãos. Eu não sei quais são os sonhos que você tem, mas em nome de Jesus, apresente ao Senhor. Use hoje. Não deixa isso para depois. Quais são os dons que Deus te deu? Use isso hoje. Está disponível. E sabe quando que Ele colocou isso na sua mão? Sabe quando que Ele colocou esse dom na sua mão? Sabe por que você tem que usar hoje? Porque já foi colocado na sua mão lá no momento da cruz. Quando Ele morreu lá na cruz, Jesus, Ele liberou uma palavra. A última palavra que Jesus disse na cruz, Ele disse assim: está consumado. Está consumado. A palavra consumado, ela quer dizer está completo. E esse completo não é apenas completo, foi feito tudo. Não. Ela vem de uma origem grega que diz que está consumado se existe ainda alguma pendência, algum débito, alguma dívida, isso está quitado. Se existe ainda alguma acusação, se existe ainda alguma limitação, se existe ainda algum medo, se existe ainda algo que te impeça de você desfrutar do que eu tenho para ti, está consumado. E a palavra consumado ainda ela traz em si perfeição. Consumado, plenitude, completo. O que Ele fez lá na cruz
não foi simplesmente um ato para aquele dia, para aquele momento. Foi consumado para a eternidade. E nós hoje, aqui na terra, esses discípulos, nós discípulos, você levantou a mão quando eu perguntei se você era discípulo, sim ou não? Sim? Quando você levantou a mão, ele estava falando, eu estou orando por eles. E nós hoje precisamos ter a consciência de eternidade, que Deus conquistou através do sacrifício de Jesus Cristo, os sonhos, os dons, os projetos, tudo que tem dentro de ti, lá na cruz. Ele falou, está consumado. Aleluia. Você precisa simplesmente acreditar, crer. Acredite, está consumado. Aleluia. Hebreus 10, 19. Ele te posiciona de você desfrutar isso em Deus. Já foi conquistado lá na cruz. A tua comunhão com Ele, teu momento com Ele, já está disponível. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, o qual foi derramado lá na cruz, pelo caminho que Ele nos inaugurou, um caminho novo, um caminho vivo, através do véu, isto é, a sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que te fez a promessa. Tendo o coração purificado de má consciência, você tem que ser livre das acusações. Uma vez que você declara que Jesus morreu lá na cruz pelos seus pecados, você deve se posicionar nisso e viver a maravilhosa graça de Deus que foi liberada no ato do sacrifício da cruz. Existe uma caminhada. É maravilhoso isso. Hebreus 4,14. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo também Jesus foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16 diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Uma injeção de confiança, confiadamente. Chegue confiadamente na presença de Deus. Já foi conquistado lá na cruz. E não há necessidade de você bater tanto a cabeça. Desfrute do que Deus tem para ti hoje. Foi dado a largada, foi dado o start para você. Sonhe. Vá ao encontro do que Deus tem preparado para você. As pessoas costumam falar muito de que o que estão vivendo hoje é a vontade de Deus. Mas a Bíblia fala que nós vivemos conforme a palavra que sai da boca de Deus. Então, qual é a palavra que está saindo da boca de Deus a seu respeito? Muitas vezes nós não nos movemos, nós não agimos e dizemos que é Deus que está fazendo. Mas nós precisamos arrancar do Senhor uma palavra. Qual a palavra que Ele tem para você? O que Ele tem te dito? O que você está crendo? Declare isso e comece a viver. Declare isso e comece a viver. Uma vida extraordinária na presença de Deus. Sabemos de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Quero orar por você.
Tu és bom, Jesus. Todo o tempo Tu és bom. Queremos Te conhecer mais profundamente, Senhor. Há tanto, Deus, há tanto. Há muito mais em Ti, na Sua presença. Irmãos, comece a declarar o que Deus tem te mostrado. Sabe, tudo que o Senhor revela tem um propósito. Por mais maluco que seja, você pode pensar assim: não, isso não é para mim. Não, isso é tão distante. Vai além dos meus limites, vai além das minhas forças. Mas há um propósito do Senhor ter te mostrado. E lá na frente você vai entender. Vidas vão ser transformadas, a começar pela sua. Não temas. Desperte em ti o senso de eternidade. De que o que o Senhor tem para ti já foi planejado muito, muito antes de você ter consciência de tudo isso. Deus sempre foi Deus e continuará sendo Deus. Ele te conhece. Ele sabe o potencial que você é. Ele sabe o potencial que você é. Andar com Deus não tem nada a ver com religião. Tem a ver com relacionamento. Feche os seus olhos, quero orar por ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que venhamos a ter experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Sobrenaturais, Pai. Muito além daquilo que nós imaginamos, Pai. Que o Teu poder se manifeste em nós e através de nós, Senhor. Despertando, Deus, aqueles sonhos que muitas vezes estão lá apagados, Deus. Estão lá ofuscados por tantas circunstâncias que nós vemos nos dias de hoje. E não ouvimos e não cremos, Pai. Mas em nome de Jesus, nessa hora, como igreja, unidade aqui na terra, nós cremos que o Senhor tem um propósito muito maior. E nós decidimos, Deus, pela fé. Nós decidimos pela fé, Deus, acreditar, sonhar, porque Tu és bom. Tu és bom, Tu és maravilhoso. E sabemos que Tu tens o melhor para nós, Senhor. E há um propósito, há um projeto. Há algo muito além, Deus, dos nossos olhos. Por isso, Senhor, nós nos entregamos a Ti. E cremos, Senhor, que nada será frustrado. Aleluia. Começa a orar agora. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a força e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória. O Senhor está liberando seja a honra, algo específico para a sua vida nessa hora. Seja a glória, não há comparação. Não temas. Não temas diante daquilo que Deus te chama a fazer.
viva o presente de Deus, viva o momento presente. E descanse na sua presença, porque Ele cuida. Ele cuida de ti, Ele cuida da sua casa. Vejo Deus liberando projetos, eu vi papéis, projetos arquitetônicos. Eu vi uma mão desenhando projetos. Se você tem sonhos de cursar uma faculdade, se você tem sonhos de fazer um curso, em nome de Jesus, esse curso já é seu. Não há limitação. Se você tem sonhos em abrir um negócio, essa empresa já é sua, em nome de Jesus. Não importa as circunstâncias de hoje, não importa. Não importa o que o sistema econômico diz, você não depende disso, você depende da palavra de Deus. Deus te tem chamado para um novo nível. Ele te injeta ousadia, Ele te injeta confiança. Apenas confie. Apenas confie. Aleluia. Eu quero te convidar. Se você tem um sonho e crê que o Senhor está no controle, e sente que está travado, que algo que você está fazendo tem te tirado, tem te roubado, você tenta conquistar, mas é como que realmente somente pela força do seu braço. Eu quero te convidar nessa hora a se entregar para essa dose de confiança do Senhor. Quero te convidar, se você desejar sair do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Para que os céus se abram, assim como nós declaramos. Isso já foi conquistado lá na cruz para você. Que abra sua mente nessa hora, que você seja livre, que você possa viver, compartilhar os teus sonhos com os seus familiares, que você possa compartilhar com as pessoas que você ama, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, se você deseja, vem aqui na frente, eu vou orar por ti, ou somente dar um sinal. Aleluia. Abre os meus ouvidos, pois eu quero ouvir